Fala, meus queridos do 8º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos da unidade 6 do nosso livro didático, no qual agora vamos abordar os aspectos humanos do continente africano. Vamos lá? Meus queridos, para muitos estudiosos, a África ela é considerada o berço da humanidade, e não é à toa. Afinal de contas, foi justamente no continente africano que surgiram as primeiras formas de vida, há cerca de aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. O Homo sapiens sapiens, como conhecemos hoje, representante da espécie humana, surgiu há apenas 200 mil anos atrás, justamente no continente africano. Foram milhares de anos de evolução no sul da África e na região do Rift Valley, entre os primeiros australopitecos e as espécies do gênero Homo, que começaram a migrar para outras regiões do planeta há aproximadamente 2 milhões de anos atrás, como a gente vai já observar aqui no mapa 1. Há cerca de 12 mil anos, grupos de Homo sapiens sapiens começaram a desenvolver as primeiras grandes civilizações neste continente. No norte da África, por exemplo, surgiu há mais de 5 mil anos o Egito Antigo, a maior civilização da antiguidade e uma das mais importantes da história da humanidade, como vai estar descrito no mapa 2. O mapa 1 vai nos mostrar alguns exemplos justamente de algumas espécies da humanidade que surgiram, e que habitaram, de certa forma, em determinadas regiões. Em verde, a gente vê aqui os chamados australopitecos. Em amarelo, os chamados Homo habilis, a evolução do Australopithecus. Em lilás, como bem podemos perceber, a evolução dos anteriores, consequentemente. Em azul, essa que nós nos caracterizamos atualmente, justamente o chamado Homo sapiens sapiens. E a gente percebe que na medida que essa espécie foi surgindo e evoluindo, ela foi justamente se espalhando pelo continente africano. E na medida que ela foi se espalhando, chegou em continentes vizinhos, até chegar, por exemplo, nas Américas. Na medida que atravessaram, por exemplo, o continente asiático, pelo chamado Estreito de Bering, e chegaram no continente americano. Analisando os aspectos históricos do continente africano, podemos perceber uma grande diferença que existe nesse continente antes da chegada dos europeus e depois da chegada dos europeus. Antes, o continente africano era dividido em áreas de domínios de impérios e reinos entre os anos de 900 e 1500. Também havia um grande número de povos que viviam da caça e da coleta. Percebam o seguinte, observando a legenda do mapa, percebam justamente as extensões de cada um desses impérios e reinos, como comentei anteriormente. Por exemplo, podemos citar, o grande Império Almorávida, que esteve aí erguido entre 1056 e 1147. Ou também o grande Império de Gana, entre os séculos 8 e 12. Então perceba o seguinte, gente. Antes da chegada dos europeus, o continente africano tinha suas vivências, tinha basicamente a sua forma de organização social, embora muitas se diferenciassem das outras. No entanto, a chegada dos europeus muda todo esse panorama. Agora a gente vai ver, com a chegada dos europeus, a cultura eurocêntrica predominando, as vontades, de certa forma, dos europeus se impondo em relação a desses povos nativos do continente africano. A partir do século XV, a busca por novas rotas que levassem os países europeus aos lucrativos produtos do Oriente desencadeou as chamadas grandes navegações, que eram expedições marítimas realizadas por Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. Resultaram na chegada desses povos à América, como vimos nos capítulos anteriores, nas unidades anteriores, e no início da colonização deste continente. O processo de colonização da América foi pautado na extração de recursos minerais e no cultivo de produtos tropicais para atender às metrópoles europeias. Até o final do século XVIII, não havia colônias europeias na África. Para realizar o comércio com os povos africanos da costa atlântica, os europeus estabeleceram feitorias, locais onde se depositavam as mercadorias, como marfim, madeira, ouro, peles de animais, e ocorria o comércio de pessoas escravizadas. Milhões de africanos foram retirados à força, contra a sua vontade, de suas terras e enviados às colônias europeias,
principalmente na América, para trabalhar em plantações e na extração de metais preciosos. A escravidão na África já ocorria antes do tráfico de pessoas para a América, no século XVI. As guerras entre os povos africanos faziam com que vencedores escravizassem os vencidos, que passavam a trabalhar em troca de moradia, alimentação e vestuário. Os escravizados não podiam ser vendidos nem trocados, e seus descendentes herdavam a condição dos pais, ou seja, seus filhos, as gerações posteriores, também seriam escravizados. Esse sistema era praticado pela maioria dos povos que habitavam o continente. Com a expansão muçulmana a partir da costa norte da África, ali na região do Maghreb, mais de 8 milhões de pessoas escravizadas da África subsaariana foram deslocadas à força para a região norte da África. Fora da África, o tráfico de escravizados já existia desde o século VII, realizado pelos árabes, que levavam as pessoas escravizadas para o Oriente Médio, o sul da Europa e a Ásia. O contato com os europeus, intensificado a partir do século XVI, ampliou o tráfico e mudou de forma profunda a organização social e econômica do continente africano. Muitos povos da África se especializaram em capturar e vender escravos para o mercado europeu, ou seja, africanos escravizando africanos. Até então, era de certa forma comum, como vimos anteriormente, nas condições de vencedores e vencidos, em batalhas nessa região. Os indivíduos eram capturados por povos africanos militarmente mais fortes e levados ao litoral, onde eram vendidos aos comerciantes europeus que os transportavam para as colônias nos chamados navios negreiros. Neste mapa, podemos perceber duas rotas distintas do destino dessas pessoas que eram escravizadas. A primeira, aqui em verde, a gente percebe o chamado tráfico ocidental, que tiravam as pessoas dessa região da África e levavam tanto para essa região oeste, da costa africana, a costa oeste africana, como também atravessavam o Atlântico para chegar nas Américas. Já o chamado tráfico oriental era justamente a retirada dessas pessoas escravizadas do continente africano para a sua porção oriental, aqui para a costa oriental, a costa leste do continente africano, e também para a região do Oriente Médio e aqui para a região do norte da África, aquela região do Maghreb, como vimos anteriormente. Se tratando das condições de transporte, obviamente, ambas, além de serem precárias, eram covardes, entre outros pontos. No entanto, a travessia dos escravizados aqui de um lado para o outro da África, de certa forma, não era tão cruel quanto os que saíam daqui, da costa oeste, e vinham para a América. Afinal de contas, muitas dessas pessoas que eram escravizadas vinham dentro de navios negreiros, em meio a viagens muito longas, e muitos sequer chegavam na metade do caminho, morriam nos navios e eram justamente jogados aqui ao longo da extensão do Oceano Atlântico. O transporte até a América era demorado e ao longo do caminho, como eu falei anteriormente, muitas dessas pessoas morriam devido a doenças, falta d'água e de comida, rebeliões e castigos. Na África, o pagamento pelas pessoas escravizadas era feito com produtos industrializados, como tecidos e armas de fogo. Já na América, os escravizados eram trocados por açúcar, algodão ou tabaco. Hoje em dia, ainda existe o chamado trabalho escravo moderno ou trabalho análogo à escravidão. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou um relatório revelando que, no ano de 2016, mais de 40 milhões de pessoas no mundo todo podiam ser consideradas escravizadas. Obviamente, de certa maneira, guardadas as devidas proporções, não como antes. No entanto, trabalhos com longas jornadas, trabalhos que, de certa maneira, a alimentação não eram cedidas, não são cedidas, afinal de contas, temos casos como esses hoje, que a oferta de água para essas pessoas que estão trabalhando, ela é restrita, de certa maneira, pode sim caracterizar hoje um trabalho como trabalho escravo. E agora vamos trabalhar o capítulo 4, no qual nós vamos falar sobre o imperialismo e a grande e trágica partilha da África. Antes de compreendermos esses dois fatos, vamos compreender os processos históricos que levaram estes a ocorrer. No início do século XIX, o avanço da industrialização na Europa
e a independência de diversas colônias na América impeliram as potências europeias a buscar novos mercados consumidores para vender seus produtos, mas principalmente para isso aqui, ó, obter novas fontes de matéria-prima e de mão de obra barata. Se tiver com o livro, dá essa grifadazinha aí. Os principais alvos foram a África, Ásia e Oceania, regiões com feitorias europeias e outras bases, e cujos governos locais eram militarmente frágeis comparados aos europeus. Ou seja, os europeus se confiavam justamente na força, né, das suas forças armadas, dos seus militares. Consequentemente, na medida que tinha alguma reação contra eles, eles reagiam de maneira, né, mais bruta, consequentemente venceriam esses conflitos. A colonização desses três continentes, seu controle político e a anexação de territórios pelas potências europeias caracterizaram o imperialismo do século XIX, ou o chamado neocolonialismo. A exploração de recursos naturais e o cultivo de produtos tropicais em grandes propriedades monocultoras para abastecer o mercado europeu eram traços comuns entre o imperialismo e o colonialismo. Porém, havia uma grande diferença no que se referia à forma de ocupação do território e de povoamento. Durante o período colonial, houve ocupação e domínio sobre os territórios do continente americano. Na África do século XIX, os europeus queriam apenas desenvolver e controlar atividades econômicas que interessavam às metrópoles. Para isso, as potências europeias enviavam suas forças armadas e ocupavam os territórios, dominando os povos africanos e interferindo em aspectos da economia, da sociedade e da política. Percebam o seguinte: esse neocolonialismo, essa forma de ocupação realizada por parte dos europeus nos territórios africano, asiático e na Oceania aí no século XIX, de certa maneira, se diferenciava daquela forma de colonização nos territórios da América em poucos aspectos, como a gente bem pode perceber. Durante o processo de ocupação do continente americano, houve ocupação e domínio sobre os territórios. Já no século XIX, no continente africano, os europeus queriam apenas desenvolver e controlar atividades econômicas que interessavam a estes países, né, aos países da Europa, no caso. Ou seja, não que isso vá tornar esse processo menos covarde que o processo realizado no continente americano aí por volta do século XV, de maneira alguma. É tão covarde tanto quanto. Até porque estão invadindo essas regiões para realizar essa extração de materiais, de matéria-prima, dominar a população dessa região, entre outros pontos. No entanto, de certa forma, eles já tinham interesses mais restritos, menores, quando comparamos a realidade do processo de ocupação do continente americano no século XV. Como a gente bem pode perceber, eles queriam, mais uma vez, apenas desenvolver e controlar atividades econômicas que os interessavam. E um detalhe bem importante de se observar: no processo de colonização do continente americano, no século XV, de certa forma, nós podemos observar duas potências europeias que vão ser, de certa forma, os protagonistas desse processo: Portugal e Espanha. Posteriormente, vai chegar aí o Reino Unido e a Holanda, disputando ali territórios, por exemplo, na região norte aqui da América do Sul, e no caso o Reino Unido ocupando os territórios ali que vão compreender a América anglo-saxônica. No entanto, aqui a gente percebe o seguinte: no processo de ocupação da África, os países, para evitar conflitos entre eles, fizeram uma reunião, se reuniram na chamada Conferência de Berlim, em 1884, justamente para pegar o continente africano e dividir como se fosse um bolo, no qual cada potência europeia ia tirando as fatias que preferiam, né, de sua preferência. Ou seja, ignoraram completamente todos os aspectos humanos e sociais e culturais do continente africano, olharam para a África como se fosse um bolo. Vamos dividir entre a gente. Eles não precisam saber de nada, eles não tem por que dar opinião. A gente divide entre nós, afinal de contas nós somos as potências, nós temos os exércitos mais poderosos, nós somos civilizados. Então, a gente divide aqui entre a gente e ignora tudo que tiver lá dentro. Depois a gente percebe, depois a gente soluciona os problemas que vão vir. Foi justamente isso que fizeram. Dividiram, né, como o próprio nome diz, a partilha da África. Partilharam o continente africano entre si, ignorando
todo um processo histórico-cultural desse continente e tratando esse continente como se fosse basicamente um grande recipiente, né, um grande depósito de matérias-primas e também de recursos humanos que eles iam lá explorar da maneira que bem quisesse. Vamos pegar aqui um exemplo aleatório. Imaginem o seguinte: você e sua família estão na casa de vocês. No entanto, pessoas mais poderosas financeiramente, politicamente, de alguma forma invadem a tua casa e vão estabelecer uma nova divisão. Vão chegar para sua família e falar o seguinte: vocês vão ficar agora somente com o quarto e a sala. A cozinha, os outros quartos, o quintal e a área, eu fico para mim e vou dividir e vou colocar algumas pessoas aqui para morar. Não tô nem aí se você não tem nenhuma afinidade com as pessoas que eu vou colocar. Não tem problema, vocês vão permanecer unidas. Foi justamente o que aconteceu com o continente africano. A divisão do território foi efetuada sem levar em consideração a cultura e a organização territorial dos povos africanos. Houve casos em que os novos territórios, criados pelos europeus, uniram, dentro de seus limites, povos historicamente rivais. Sublinhe isso aí, hein? Enquanto povos com a mesma identidade cultural foram separados. Pega aí o exemplo da família, tenta assimilar para você ver como, de certa maneira, é bem doloroso só de imaginar. Às vezes, sob o domínio de 2 ou 3 potências diferentes. Observe no mapa como a África ficou dividida após o acordo. Percebam aqui neste mapa e observem a legenda. Em verde claro, podemos observar aqui os territórios que foram dominados pela Grã-Bretanha, enquanto aqui nesse amarelo mais clarinho, os territórios ocupados aqui pela França, né, dominados pelos franceses. Ou seja, gente, de fato, como eu falei para vocês, a África foi sorteada, foi dividida como quem corta de fato um bolo, como quem partilha um bolo. E cada uma dessas potências europeias pegou aquele território que lhe interessasse. E um detalhe bem importante, como vocês bem podem perceber, não foram uma ou 2 potências, foram várias potências do continente europeu, mais precisamente 7 potências, que dividiram o território africano dessa maneira. Ou seja, um processo bem covarde. Essa forma de ocupação acirrou ainda mais as rivalidades internas, facilitando o domínio sobre a África e incitando conflitos que perduram até a atualidade. Em 1914, praticamente todo o continente africano estava sob o domínio das potências europeias. Somente a Libéria, sob proteção militar dos Estados Unidos, e a Abissínia, atual Etiópia, eram territórios independentes. As disputas pelas colônias na África, pelos seus mercados consumidores e pelas matérias-primas foram fatores que levaram as potências europeias à Primeira Guerra Mundial, principalmente por parte de insatisfação de alemães e italianos, que de certa maneira perceberam que não pegaram colônias tão boas ou pegaram muito poucas, e aí entraram nas vias de fato como um dos motivos, na verdade, né, para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Falando agora da exploração colonial no continente africano, contando com as forças armadas e vários funcionários, as potências europeias promoveram a desarticulação das sociedades e uma reorganização do espaço geográfico, impondo aos povos conquistados condições e situações como as descritas a seguir. Ocupação dos solos mais férteis para a implantação das plantations, onde produziam produtos tropicais para exportação. Essa prática promoveu a desarticulação da produção agrícola dos povos africanos, pois restaram áreas de solo pouco fértil para a produção de alimentos destinada à população local. Ou seja, este fator aqui, podemos ver justamente um fator que agravou também as grandes fomes que podemos observar no continente africano, justamente em virtude de uma falta de áreas agrícolas que consequentemente vão ocasionar esses problemas. Muitos africanos foram desapropriados de suas terras para trabalhar como mão de obra escravizada ou mal remunerada, em área de plantations e de mineração. O abandono de hábitos tradicionais das populações locais, como de tecer e costurar as próprias roupas, por causa da entrada de tecidos e roupas fabricados na Europa. A desarticulação de sociedades pré-coloniais, com a introdução do modo de vida europeu. As cidades, construídas em território africano, reproduziam modelos urbanísticos da Europa, e o ensino do idioma do colonizador passou a ser obrigatório nas escolas, sendo proibido os diálogos na língua nativa. A construção de ferrovias, conectando apenas as áreas de extração de minerais aos portos,
para escoar a produção. Não houve preocupação com a integração territorial e a atual rede de transportes africana ainda mantém essa configuração. Ou seja, tudo isso vai ocasionar uma série de problemas que podemos perceber que eles ainda existem no continente africano na atualidade. O imperialismo europeu dificultou o desenvolvimento socioeconômico dos futuros países independentes africanos, pois gerou dependência tecnológica, econômica, fome, miséria, instabilidade política e guerras civis. Em muitos países africanos, as plantations ainda dominam as paisagens rurais. As terras mais férteis continuam em poder de uma minoria, especialmente de grandes empresas agrícolas estrangeiras, e a economia é pautada na exportação de produtos primários. Percebam o seguinte, como consequência desse processo de exploração do continente africano, estes países não conseguiram, por exemplo, desenvolver de maneira autônoma indústrias, sua economia, entre outros pontos, o que levou justamente estes países deste continente a ficarem reféns, ou seja, se precisarem, por exemplo, de tecnologia, de maquinário ou de alguma coisa, eles de certa maneira eram dependentes desses materiais que vinham do continente europeu. Falando agora do processo de descolonização do continente africano. Durante a ocupação europeia, a resistência das nações africanas à invasão era reprimida pelo poderio bélico das potências coloniais. Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, as potências europeias estavam enfraquecidas econômica e militarmente, com dificuldades em manter as colônias e conter os movimentos de resistência e independência dos territórios ocupados na África. A opinião pública mundial também exercia forte pressão a favor da independência dos países africanos. Ou seja, acaba a Segunda Guerra Mundial. As potências europeias estão muito enfraquecidas, justamente por baixas militares e também por prejuízos financeiros com este conflito. Ou seja, na medida que eu tenho esse enfraquecimento dessas potências europeias, esses movimentos de resistência e de independência dos países africanos vão ganhando força, vão fazendo frente a essas forças militares europeias. E aí entra o segundo ponto, é o início da Guerra Fria. Com o início da Guerra Fria, eu já não tenho mais tantos polos de poder. Agora eu tenho um mundo bipolar, como vimos em aulas anteriores. Ou seja, eu vou ter os Estados Unidos e a União Soviética agora disputando a hegemonia mundial. E o que é que eles queriam? Eles queriam também que houvesse esse processo de descolonização da África. Porque eles são bonzinhos, professor? Não, de maneira alguma. Afinal de contas, na medida que eu tenho o continente africano deixando de ser colônia, né, dessas potências europeias, agora, na medida que eles vão se tornar países independentes, eu posso expandir a minha influência, ou norte-americana ou soviética. No final das contas, é tudo um grande jogo de interesses. Os Estados Unidos e a União Soviética apoiavam a independência dos países africanos, com a intenção de ampliar suas áreas de influência. Assim, lentamente, os países africanos conquistaram sua independência a partir de meados do século XX. Observe no mapa a seguir a localização dos países africanos e os respectivos anos em que se tornaram independentes. Podemos observar, a maioria deles, né, como a gente bem pode perceber, vão estar aí após o período da Segunda Guerra Mundial. Exemplos: Senegal, Mauritânia, o Níger, a própria Líbia, por exemplo. Egito e outros países, como vocês bem podem perceber, já aconteceram bem antes da Segunda Guerra Mundial. Aconteceram ali no período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No mais, a grande maioria, como vocês bem podem perceber, conquistaram suas independências após a grande Segunda Guerra Mundial. Independentemente de a autonomia política ter sido conseguida pacificamente ou por meio de longas guerras, as novas nações africanas se mantiveram dependentes das antigas metrópoles. Até hoje, a maior parte dos países africanos enfrenta problemas herdados do imperialismo, dependência econômica e tecnológica, graves dificuldades sociais e intensa instabilidade política acarretada por conflitos internos. Aquele lance que vimos anteriormente, uniram grupos rivais no mesmo território e separaram grupos, né, que tinham afinidade em territórios distintos,
Consequentemente, hoje nós podemos ver diversos conflitos civis no continente africano, grupos distintos querendo tomar o poder daquele determinado país. Após a independência, lutas internas pelo poder, como acabei de falar, em diversos países onde diferentes etnias ocupavam o mesmo território, deram origem a guerras civis, com algumas delas em curso, como é, por exemplo, no caso de Ruanda, de Angola, que de certa forma desde 2006 está em um período de paz, mas no entanto a gente ainda pode ver de fato pequenos conflitos ao longo aí desses dois países e grandes conflitos em outros países do continente africano. Queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.